Oi, pessoal. Bom, mais uma semana sem a live do canal lá do YouTube. Vou esperar um pouco o pessoal chegar. Já pedi várias vezes para o YouTube consertar, né, esse problema técnico e nada acontece. Já fiz vários testes durante a noite, de dia, e a live lá do canal já está tudo liberado para fazer live, para fazer vídeo, e nada acontece. Então, continuamos na luta para a gente fazer a live lá. E enquanto isso, sinto muito, mas vamos de tempos jurássicos aqui no Periscope, e depois eu jogo o vídeo lá. Tá combinado? Outra coisa que eu queria falar com vocês, antes da gente começar, eu revi os outros dois vídeos para ver o que eu tinha abordado, para não ficar tão repetitivo dessa vez. E eu percebi que eu ainda estou muito. E eu queria falar com vocês que, para mim, às vezes é difícil achar as palavras em português, porque já vivendo aqui, estudando ciência política e vivendo a política americana já há tantos anos, às vezes as palavras, em português, elas demoram a fazer a tradução. Mas a gente, acho que até aqui com vocês, essa tradução vai ser mais rápida para mim. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês, que a semana passada me perguntaram do outro livro do Reagan, né? Que eu mostrei aquele livro do Reagan, que foi esse aqui, que é maravilhoso, que vai de 1980 até 89, e eu falei que tinha um antes desse, mas eu não consegui mostrar, mas eu fui atrás do meu, porque ele também estava emprestado. E é esse aqui, ó. É o que cobre de 1964 até 1980. E por que 64? Ele foi governador em 67, de 67 a 75, governador da Califórnia. Mas começa a cobrir em 1964, porque foi em 64 que ele fez aquele famoso discurso Time for Choosing e se revelou uma grande força, né, para o Partido Republicano. Então é esse aqui, ó, que vem antes desse, tá? E esses dois livros eles cobrem praticamente assim tudo da administração do Reagan e o que estava acontecendo no mundo. Então, são livros muito bacanas. O escritor é o Stephen Hayward. Os dois livros são dele, tá? The Age of Reagan, que cobre de 64 a 80, e The Age of Reagan, que cobre de 80 a 89. Esses dois livros são maravilhosos. Bom, vamos lá. Semana, muita gente me perguntando sobre o Glenn Greenwald, né, no Brasil, depois dessa semana conturbada que a gente teve aí com a divulgação de possíveis mensagens, né, entre Moro e procuradores da Lava Jato. Até agora, né, ninguém conseguiu comprovar a veracidade delas. E também não foram periciadas e ninguém sabe se foram editadas ou não. Então, eu acho que muita gente me perguntando qual a relação do Glenn com o Snowden aqui nos Estados Unidos, como o Glenn é visto aqui, como a dimensão do trabalho dele aqui, né? Porque é um jornalista que ganhou um prêmio Pulitzer, então a gente. O que eu posso trazer um pouco dessa relação, acho que para resumir, eu vou entrar um pouco no que aconteceu aqui com o Snowden, mas as informações do Snowden publicadas pelo Glenn aqui nos Estados Unidos, praticamente o evento uniu democratas e republicanos. Foi acho que o desfecho, acho que o resumo é basicamente esse. Numa política tão
num cenário tão politizado aqui nos Estados Unidos, né, como também está no Brasil, o mundo, de uma certa forma, está assim. Esse evento, em 2013, onde o Snowden roubou, né, muitas informações da NSA, né, que é o sistema de vigilância americano, passou para o Glenn, e o Glenn publicou primeiramente no The Guardian, quando ele era jornalista de lá, e posteriormente no Intercept, né, o americano, enfim, o de língua inglesa. E foi assim, muita gente considera o Snowden, né, um herói, porque ele divulgou informações de como o governo americano vigiava cidadãos americanos logo depois do 11 de setembro, né, que a vigilância começou a ficar muito forte aqui nos Estados Unidos. E depois de alguns anos de investigação, perdão, estou um pouco gripada hoje. Depois de alguns anos de investigações, foi criado um comitê de inteligência na Câmara, né, que estudou e investigou todas essas informações que foram mostradas pelo Snowden durante 2 anos. E eles chegaram à conclusão de que muito pouco sobre a privacidade dos cidadãos americanos, que era a bandeira que o Snowden e o Glenn Greenwald postavam, né? Não temos que proteger a segurança, a privacidade dos americanos. Esse comitê chegou à conclusão de que muito pouco foi revelado em relação à segurança e privacidade dos cidadãos americanos, e muito se foi revelado de segredos militares e de segredos de segurança nacional. Então, as informações contidas ali naquele bloco, né, acho que foi mais de 1 milhão, né, de informações que o Snowden fez o download de quando ele trabalhava na NSA, mais de 1,5 milhão, me parece, de que é o arquivo, né? E muitas informações os militares falam que prejudicaram operações militares, e que até hoje, quase 6 anos depois, eles ainda tentam medir a exata dimensão do dano que a revelação dessas informações, ainda existe dano, né? E eles estão tentando ainda ver até onde isso pode chegar. O Pentágono, para vocês terem uma ideia, eles falaram, a declaração oficial do Pentágono foi exatamente essa: foi o maior roubo e o mais danoso da história da inteligência americana. Foi o que mais trouxe danos para a inteligência americana e para várias operações militares, colocando em risco a segurança de muitas vidas, né, de soldados americanos. Então, eles acreditam que até hoje exista algum dano e que eles ainda estão tentando descobrir até onde, né, esses danos estão chegando. Eles também, o Comitê de Inteligência da Câmara, no relatório, eles chamaram o Snowden de que há muito exagero e fabricação também nas mensagens, né, misturada àquelas que contêm informações privilegiadas e confidenciais. Então, essa é a turma do Glenn. Né? Então, o trabalho aí de vocês para só dar um Google rápido sobre Snowden, Glenn Greenwald, e ver como os dois são pessoas não gratas aqui. O Snowden está com asilo na Rússia, né? Não pode voltar, porque aqui ele vai encarar um julgamento que pode colocá-lo na prisão por 30 anos. Vasto aí as alegações. E, inclusive, foi pedido o perdão presidencial
ao Snowden durante a administração do Obama, e democratas e republicanos repudiaram a possibilidade de um pardon, né, de um perdão presidencial. E então, para vocês terem uma ideia, num cenário tão politizado e tão, né, antagônico no espectro político, o Snowden é um cara que conseguiu, e o Glenn conseguiram unir republicanos e democratas nessa, para vocês terem uma ideia. Bom, isso é um passant. Eu sei que tem algumas outras informações aí rodando a internet sobre o The Intercept, e depois eu vou dar uma olhada, e semana que vem talvez a gente comente um pouco mais. Uma coisa que eu quero chamar a atenção essa semana foi que eu vi 2 jornalistas, um correspondente internacional aqui nos Estados Unidos, ainda na narrativa sobre o Mueller Report e sobre o conluio com a Rússia. É um disco arranhado, né? E eu queria deixar uma coisa assim bem claro, que é um argumento chave para toda vez que alguém falar Trump não foi exonerado de obstrução de justiça. É uma coisa rápida, mas que é essencial, e o argumento sólido que mata a narrativa de ele não foi exonerado. Mais uma vez, aconselho todos a seguirem o professor Alan Dershowitz, é assim mesmo, Alan Dershowitz, ele está no Twitter, e ele, que tem uma posição política um pouco mais com tendência para o lado democrata, ele acha o que aconteceu sobre o Mueller Report uma peça política, né? Então, o que vocês têm que entender é o seguinte: existe um Office Legal Counsel, que é o escritório do bloco de regras, que se chama OLC. Ele foi criado mais ou menos nos anos 70, não tenho a data exata, mas ali nos anos 70. E as regras da OLC falam que nenhum presidente que esteja em exercício ele pode ser indiciado. Então, o que o Mueller fala na defesa dele, por que ele não exonerou Trump de obstrução de justiça? Foi porque as regras da OLC não permitem que um presidente em exercício seja exonerado, indiciado. Então, ele lavou as mãos. Só que tem um detalhe que é público e que a imprensa brasileira não divulga, que quando o Mueller Report foi parar nas mãos do William Barr, que é do Departamento de Justiça americano, é o procurador-geral do Departamento de Justiça americano, antes do Barr fechar o sumário dele e dizer que ele, como procurador-geral do Departamento de Justiça, não via conluio com a Rússia e nem obstrução de justiça, o próprio Barr já falou perante o Congresso, sob juramento, que ele, em 3 ocasiões, ele perguntou ao Mueller: se não fosse as regras da OLC, que você não pode indiciar um presidente em exercício, esqueça essas regras. Se não fossem essas regras, você indiciaria o presidente em obstrução de justiça? E por 3 vezes o Mueller falou: não indiciaria o presidente por obstrução de justiça. Por isso que William Barr colocou no relatório que não havia conluio e nem obstrução de justiça. Logo depois tá vendo? Em press conference da coletiva de imprensa, agora recente, do Mueller, e que ele disse que se ele tivesse achado alguma coisa para que fosse inocentar o presidente, que ele falaria. Logo depois da controversa declaração dele, no outro dia, o Departamento de Justiça, junto
com o escritório que o Robert Mueller trabalhou, que foi o Office, o Special Counsel. As duas pontas das investigações fizeram uma declaração oficial dizendo que não havia nenhuma disputa em relação às declarações finais do William Barr e que tudo foi feito de comum acordo. Ou seja, não houve conluio, não houve obstrução de justiça. Toquem esse bonde, porque esse bonde já saiu da estação e agora qualquer barulho em relação a isso é puro barulho político para tentar desestabilizar um presidente que está botando a economia, né, já há 2 anos e meio a economia está aí pulsante e ele preocupa, né, porque ele coloca o dedo na cara ali e fala o que tem que falar mesmo. Então, aí a gente entra agora, vou entrar rapidamente em relação agora o que esperar de quem sai das primárias. A gente ainda não sabe quem vai sair das primárias democratas, mas eu acho importante a gente falar o seguinte, para quem gosta de comparar as coisas, existem tantas similaridades nesses 2 livros, por exemplo, do Reagan, que eu estava indicando para vocês, existem tantas similaridades entre a maneira e o jeito de fazer política do Reagan com o Trump, não na maneira, porque o Reagan era um presidenciável, né? Uma elegância em pessoa. O Trump é pé na porta. Mas as políticas em si, elas estão muito parecidas. Não o caminho, mas o alvo, né? O target. Então, vocês, não sei se a imprensa brasileira divulgou, por exemplo, essa semana, o que aconteceu sobre a briga com o México, com o governo do México. O Trump vai colocar tarifas, agora todo mês 5%, se o México não ajudar na fronteira, não fechar a fronteira sul, não ajudar na imigração desenfreada, na imigração ilegal desenfreada. Então, o Trump pediu ajuda, já que a Câmara não quer ajudar e tentar passar leis mais restritas e que ajudem nessa imigração ilegal desenfreada. O Trump foi em cima do México e falou: bom, se vocês não ajudarem, a cada mês eu vou colocar 5%, vou aumentar 5% as tarifas em relação ao México, até chegar a 25% em setembro. E muita gente, né, descabelou que Trump arruma briga com todo mundo, meu Deus. Mas essa semana foi assinado um acordo agora com o México, e o Trump já suspendeu as tarifas com o México, onde o México se comprometeu a colocar 6.000 soldados na fronteira sul. E antigamente, o que acontecia? Qual era a lei em relação ao asilo político e à anistia? Todo mundo que entrava pela fronteira sul nos Estados Unidos assinava lá o termo: estou procurando asilo político, anistia, enfim. Então, eles eram colocados para dentro dos Estados Unidos e levavam um documento dizendo: olha, aqui a sua data para você aparecer perante o juiz e defender o seu caso. O problema é que eles entravam, pegavam esse documento e não apareciam para audiência com o juiz. Pouquíssimos, a porcentagem é muito baixa daqueles que aparecem perante o juiz na audiência de imigração para conseguir o green card ou o asilo político, enfim, ou a anistia. Então, não apareciam, né? Sumiam. Então, agora, o que o México, diante dessa negociação com o Trump, o que eles também agora
se propuseram a fazer. Eles agora, todo mundo que entra ou tenta entrar nos Estados Unidos pela fronteira sul com o México, o próprio governo do México vai ajudar em toda a papelada para imigração e tentar para que a imigração seja legal, mas essa data agora perante o juiz, quem agora entrar ou tentar entrar pode até receber o documento, o green card ou o que seja para viver nos Estados Unidos. Mas a diferença é que agora o México vai mandar de volta. O México não vai deixar que entre e aí eles se perdem aqui dentro dos Estados Unidos e nunca aparecem para as audiências perante os juízes. Então, agora o México se comprometeu, além dos 6.000 soldados ali na fronteira sul, para um policiamento mais forte, o México agora vai preencher toda a papelada junto com aquele imigrante e vai falar, agora volta e espera a data da sua audiência no seu país. Isso foi uma maneira interessante, né? Porque às vezes a gente fica com um pouco de receio em relação a essa maneira do Trump, né? De peitar todo mundo. E eu tenho também, né, esse receio. Ele tem agora, por exemplo, Coreia do Norte, China, Venezuela, Irã. Ele está meio que numa batida assim com todo mundo, numa pressão com todo mundo. E a gente fica com um pouco de receio. Meu Deus, precisa arrumar assim, né, uma disputa com todo mundo. Mas, por um outro lado, a época de você fazer isso é quando a economia está boa, e a economia realmente ela está voando, né? Então, eu fico assim, um lado com receio, mas o outro lado... e eu falei no vídeo da semana passada que o Trump não era o meu candidato, mas hoje, já 2 anos e meio e quase 3 dentro da administração Trump, eu acho que os Estados Unidos precisava de uma pessoa com um pulso bem mais forte do que os outros candidatos. Hoje eu faço a análise e penso que, apesar dele ter sido o último na minha lista de candidatos, acho que os Estados Unidos precisavam muito bater de frente, né, com algumas políticas que estavam, né, abusando de acordos comerciais, como a China. A China rouba a propriedade intelectual dos Estados Unidos. Acho que é até bacana a gente fazer um outro vídeo, posso fazer separado um vídeo e colocar lá no canal. Em relação a isso, era um acordo comercial com a China, era um acordo muito ultrapassado e que todo mundo ajoelhava, né? E o Trump resolveu bater de frente ali, vamos ver o que dá. A gente, por um lado, a gente fica com um pouco de receio, mas a gente acredita aqui que se a economia se sustentar até 2020, antes da eleição, pode ser que Trump seja reeleito, né? E essa coisa de bater de frente, de se impor como nação, era uma coisa que até o próprio Reagan tinha, de uma maneira bem diferente, né? Bem mais presidenciável e elegante, mas ele era totalmente um presidente americano de pulso muito firme, acabou com a Guerra Fria sem disparar um míssil. Logo que ele entrou, por exemplo, assim que ele assumiu a presidência, em janeiro de 81, isso aí também é legal a gente dar um Google ali, ver os detalhes, mas na administração anterior ao Reagan, do Jimmy Carter, tinha uma crise ali dos reféns, né? Tinham reféns ali na embaixada americana no Irã, por quase um ano, né? Os reféns estavam ali e o Jimmy Carter negociando, né? Negociando e não acontecia nada, os reféns presos na embaixada americana em Teherã. E assim que Reagan assumiu, os reféns foram soltos e essa crise foi terminada, né? Então, assim, o Reagan também tinha esse pulso firme.
bem mais elegante, né? Mas o Reagan também, assim que ele foi presidente, ele era chamado de o cowboy que ia trazer a Terceira Guerra, o cowboy que ia começar uma guerra nuclear, a mesma gritaria assim que a gente conhece e que infelizmente no Brasil a gente cresce ouvindo isso, né? A demonização dos republicanos. E é isso que a gente que é por isso mais um motivo que eu venho aqui sempre falar com vocês para a gente sempre ouvir o outro lado e depois a pessoa escolhe, né? Que lado tomar. Bom, eu acho que é isso por hoje. Tem só mais uma coisa que aconteceu essa semana, que aí é para a gente seguir os próximos capítulos, que o Stephen Boyd é o cara logo abaixo do William Barr, que é o procurador-geral do Departamento de Justiça. Essa semana ele deu uma declaração dizendo que comunicando à comunidade de inteligência que ele vai abrir todos os arquivos para investigar a FBI, CIA, organizações não governamentais, e que ele vai abrir absolutamente todos os documentos para ver a extensão das investigações sobre o conluio com a Rússia e de outros possíveis wrongdoings, né? Umas coisas que saíram completamente da esfera técnica das instituições e partiu para a esfera política, inclusive com a fabricação de falsos dossiês, né, para espionar um oponente político. Bom, gente, é isso. Se tiver alguma pergunta por hoje. Vamos lá, o que vocês querem perguntar? Sarah Sanders, tá? Ela saiu, né? A porta-voz da presidência saiu, mas ela também saiu devido abraçada ao Trump. Foi uma cerimônia linda. Trump deu um beijo na testa dela e abraçou. Ela falou que precisa ficar um pouco mais com a família. E também porque o papel dela ali ele ficou muito restrito, né? Quando você tem uma comunicação direta com as pessoas e como o Trump usa muito o Twitter dele, ali o papel dela ficou muito restrito àquelas coletivas ali de imprensa. Então, uma pena. Agora a gente não sabe quem vai tomar esse lugar dela. Greenwald, repercussão nos Estados Unidos? Não, porque a figura, como eu disse aqui no começo do vídeo, Greenwald é muito ligado a Snowden, e Snowden é considerado um traidor da pátria aqui nos Estados Unidos por democratas e republicanos. Então, repercussão zero. E muito pelo contrário, a repercussão sempre que tem aqui nos Estados Unidos é em relação a Sérgio Moro ter sido uma pessoa e um personagem essencial para começar a limpar o Brasil, porque a corrupção do Brasil ela é muito famosa aqui nos Estados Unidos, né, com os banhos que a Petrobras andou dando aqui também na Bolsa, então, os acionistas. Então, a repercussão em relação a isso é zero. Que mais? Se Trump está fazendo um muro, né? Bom, ele conseguiu uma verba para começar o muro mas muita gente já está começando a fazer um muro particular, né? Fundos particulares e meio que mutirão, né, do muro em muitos lugares, e como é propriedade privada, então ninguém pode falar nada e falar derruba esse muro, porque há muita coisa na fronteira sul,
muita terra é propriedade privada, então está meio que viralizando as pessoas se juntarem e fazer o muro. Alguém me perguntou aqui qual é o nome do office que não pode indiciar presidente em exercício, é OLC, que é Office of Legal Counsel, e foi criado mais ou menos nos anos 70. Foi exatamente esse que o Barr pediu ao Miller para desconsiderar. Desconsidere a OLC, as regras da OLC. Foi isso que o Barr perguntou para o Miller. Desconsidere as regras da OLC. Se não houvesse essas regras, que você não pode indiciar um presidente em exercício, você teria visto obstrução de justiça? E por 3 vezes o Miller falou não. Isso ninguém fala, né? Bom, o Reagan derrubou um muro muito ruim, né? Isso, OLC. Muitos homeless nas ruas da Califórnia, é uma pena, né? Acho que isso a gente pode até entrar mais fundo depois num outro vídeo, mas existem vários problemas, né? Existe uma crise de opioides aqui nos Estados Unidos. A imigração ilegal desenfreada faz com que, né, muitos imigrantes ilegais entrem aqui na Califórnia e tomem trabalho de cidadãos americanos. Existem muitos veteranos que estão nas ruas hoje, também é um problema muito sério. Então, o sistema de saúde também está muito capenga. É por isso que eu acho que, se os democratas continuarem nessa batida de conluio com a Rússia, e vamos empichar o Trump, pode ser um tiro no pé para qualquer um que saia das primárias democratas, porque o americano médio já tocou esse bonde, já não quer ouvir mais falar disso, né? Teve até uma entrevista essa semana do Bill Maher, que é aquele comediante, escritor americano, ele tem até um show, Bill Maher, e ele deu uma entrevista na CNN essa semana, e ele disse, o americano médio democrata não quer mais saber de ouvir, né? Não quer mais ouvir Rússia, 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 até porque ele ainda até falou, vamos falar em obstrução de justiça, a Hillary, nas investigações dos e-mails, né, dos 35 mil e-mails que sumiram, ela quebrou com martelo todos os celulares e computadores, né? Então, ele até fala isso na CNN. Vamos falar de obstrução de justiça. Começou lá atrás com a Hillary quebrando os aparelhos dela. Vamos lá, o que mais? Ele que o Bill Maher, que é esquerdista, já está bem cansado do mantra, e a Rússia, e a Rússia. A própria Pelosi, né, a Nancy Pelosi, que é líder da Câmara, né, democrata líder da Câmara, ela sabe que um processo de impeachment pode ser um tiro no pé para os democratas. Então, o Partido Democrata está rachado, né, em relação a seguir com o impeachment e não seguir com o impeachment. Porque a história mostra que quando os republicanos quando Bill Clinton era presidente e os republicanos tinham o controle da Câmara e os democratas o controle do Senado, e os republicanos tentaram impeachar Bill Clinton e passaram, né, o impeachment ali na Câmara, e, lógico, obviamente, morreu no Senado, que tinha maioria democrata, os próprios eleitores republicanos ficaram com aquilo na cabeça, assim, poxa, vocês vão perder tempo com isso, né? E a história mostra que os eleitores republicanos, naquele processo todo ali, e o tempo e a energia que foram gastos nesse processo para tentar
empichar o Bill Clinton foi meio que um tiro no pé do Partido Republicano, porque os próprios eleitores falaram passou da conta, né? Não, a gente não gosta dele, mas a gente tem outras coisas mais importantes para serem observadas e tocadas, e hoje o americano sabe que o sistema de saúde é falho e as leis de imigração precisam de ajustes. A gente tem a crise de opioides, a crise de moradores de rua, principalmente, né, aqui na Califórnia. Então, tem muita coisa que o americano está falando. Bom, e aí? A gente vai ficar gritando Rússia até quando, né? 2 anos de investigações, e aí? Recessão nos Estados Unidos. Olha, eu acho que recessão, eu não sei se é a palavra. Eu não sou expert em economia e sou muito humilde para falar que não sou. Faço as minhas leituras das pessoas que eu confio, mas é que tudo vem crescendo tanto, a economia vem num aquecimento tão forte desde a eleição de Trump, com desregulamentações e burocracia, né, todo o aparato burocrático desmontado pelo Trump, a reforma tributária, tomara que a gente tenha uma no Brasil, a reforma tributária passou quando os republicanos tinham o Senado, a Câmara e o Senado, isso ajudou bastante, o dinheiro, né, economizado ali nos tributos, ele voltou em mais investimentos, isso já foi provado. Então, até agora está subindo, 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 subindo. O que os economistas daqui falam, né, pelo menos os que eu leio, é que é normal agora dar uma queda. O importante é manter o aquecimento até o ano que vem. Essa é a preocupação agora do Trump. A torcida é que passe um possível acordo com a China. Existe uma real chance do Trump ser reeleito, né? Nesse ponto, o americano ele é muito cético em relação alguns o pé no chão do americano em relação à economia. E se a economia está bem, o americano não vai deixar de votar numa administração que está indo bem para votar numa que é incerta, né? Ainda mais que a gente não sabe quem vai sair das primárias democratas. E o que eu posso dizer é que estamos todos ansiosos pelas primárias democratas, porque o Partido Democrata, dentro do Partido Democrata, tem um espectro político dentro do Partido Democrata que vai de centro até a esquerda radical, que vai ser divertido de assistir, né? Porque o americano que trabalha, que paga seus impostos ali em dia, ele não quer faculdade de graça e não sei o que de graça, e é isso que a maioria, como Elizabeth Warren, a maioria está prometendo, né? Um mundo de graça, como se de graça existisse, né? Então vai ser as primárias americanas, elas no Partido Democrata, essas serão divertidíssimas. Que mais para a gente fechar aqui, encerrar? As mensagens às vezes demoram a aparecer, de repente aparece uma porção. Vamos lá, que mais? Isso é uma boa pergunta. Como está a relação entre os Estados Unidos e o Irã? A gente sabemos que a economia do Irã agora deu uma boa capengada, né, depois das sanções que a administração Trump colocou no governo, né, então no país. Então a administração Trump está firme nessas sanções. O acordo que Obama tinha assinado com o Irã era um acordo absolutamente
tosco, né? E eu li o acordo inteiro e é assim, você fala, meu Deus, como que um presidente americano assinou um acordo desse com o Irã? Mas sabendo, né, quem é Obama, a gente entende. E a economia iraniana vai muito mal das pernas devido a essas sanções. Agora existe, né, essa crise aí de uma possível guerra e um conflito e que eu não sei se é uma coisa muito positiva para o Trump, para os holofotes, né? Já que tem uma briga comercial com a China, Venezuela, Coreia do Norte. Então, essa relação aí conturbada atualmente entre Estados Unidos e Irã, acho que a gente tem que acompanhar bem de perto. Bom, pessoal, o que mais? Bom, aqui as minhas anotações. Outra coisa, depois eu vou fazer um vídeo destrinchando um pouco mais, eu coloco aqui depois no vídeo, no canal, destrinchando um pouco mais os candidatos, né, democratas a vaga, né, de candidato democrata para disputar com o Trump. E aí, porque vai ser interessante a gente ver como, dentro do Partido Democrata, como que os discursos estão totalmente fora da plataforma, né, democrata. Radicalizaram bastante e eu acho que isso aí é uma coisa que vai ser interessante a gente acompanhar. Se eu sinto saudades do Brasil, eu sinto muitas saudades do Brasil. E quero até falar que semana que vem a gente não vai ter a nossa live, porque eu estarei indo ao Brasil, vou participar da comissão de esportes, uma audiência pública da comissão de esportes da Câmara, em relação a leis sobre atletas trans. Eu acho que vai ser bem interessante essa discussão. Eu estou muito curiosa para saber, para ouvir o que o outro lado tem para dizer em relação a isso, né? Porque o nosso lado que defende as mulheres no esporte é o lado da biologia, da ciência humana, das políticas antidoping, do fair play. Então, eu estou muito curiosa. Vai ser dia 25, às 2h30 da tarde. Provavelmente vai estar em um daqueles canais da Câmara e vale a pena a gente conferir e ouvir o que eles têm para dizer na defesa de homens biológicos no esporte feminino. Identidade social tem que ser respeitada e sempre será respeitada e abraçada, mas no esporte, né, identidade social não vale muito. Os pilares sólidos do esporte são feitos da identidade biológica. Então vai ser interessante ouvir esse debate lá dia 25. Bom, gente, é isso. Eu vou, já que semana que vem eu não vou fazer a live, eu deixo alguns vídeos essa semana por aqui com vocês sobre o que está acontecendo aqui na política americana essa semana, o que vai acontecer, o desenrolar dos fatos. E aí a gente vai se falando por lá e também pelo Twitter, tá bom? Um beijo grande para vocês, uma boa semana e a gente vai se falando, tá bom? Tchau, tchau.